E com relação aos riscos, quais são os principais, tanto no cenário externo quanto no cenário local? E quais seriam, assim, as ações ou setores que são mais defensivos e os mais expostos? Eu diria que no cenário externo, o primeiro risco que a gente tem mais recente é essa história geopolítica, né? Esse conflito que eclodiu entre primeiro Irã e Israel, agora com o envolvimento dos Estados Unidos. Eu acho que esse é a grande ameaça do ponto de vista global, não só pela aversão a risco que gera, né? Porque os riscos de cauda, eles aumentam ali, você tem no cenário de probabilidades, né? Aquela cauda gorda ali de, nossa, tem um bloqueio no Estreito de Hormuz, né? O petróleo vai para $100, $120, né? Então esses riscos de cauda aumentam, né, e podem ameaçar esse processo de desinflação que é global, né, e que permitiria o início de corte de juros, inclusive aqui no Brasil, né? Então, assim, de certa forma, o cenário de início de corte de Selic no primeiro tri do ano que vem conta com um petróleo controlado, que é um dos fatores que ajudou nossa inflação a surpreender para baixo nas últimas leituras aqui no Brasil. Então, acho que do ponto de vista global, essa é a principal coisa. Tem um outro risco também da tarifação, disso gerar uma desaceleração no comércio global, mas a gente ainda não viu nenhum sinal relevante nesse sentido. Estava todo mundo esperando, né? Veio a leitura de inflação dos Estados Unidos de abril, maio, né? Nada aconteceu, ainda não veio, né? Até a gente espera algum impacto maior em junho e julho, mas pode ser que seja menor do que inicialmente antevisto. Então, o global eu colocaria a guerra no Oriente Médio como principal e aqui no local o fiscal, né, que acho que eu colocaria não o risco do fiscal não ser consertado, porque isso já está no preço, né, em 2027, né, é inevitável, qualquer governo que seja vai precisar resolver o fiscal, mas não pode explodir até lá. Né, eu acho que esse é um risco, ou chegar em 2027 e não ter uma resolução mais estruturante do fiscal brasileiro. Eu acho que esse é o grande risco que tem aqui, que tem ficado com probabilidade cada vez menor, né? A gente tem visto a administração atual trabalhar para não descumprir o arcabouço. Isso é alguma coisa, não é ainda o ideal, mas pelo menos evita esse cenário extremo de explosão total e absoluta do fiscal. E Lucas, quais setores e ações você vê como mais defensivos e mais expostos a essas crises? Então, até para responder essa pergunta, tem um ponto que eu queria adicionar na análise da Larissa, que é o seguinte: pegando o pano de fundo que a gente desenhou, né, na pergunta anterior, né, acho que o risco que eu vejo para o cenário hoje é uma reversão desses fluxos que a gente tem observado para o Brasil. Então o que faria esse fluxo reverter para fora, e aí sim, quais os setores poderiam ser mais impactados, né? Tem duas situações que a gente identifica que poderiam fazer esse fluxo reverter para fora de novo de mercados emergentes e para fora do Brasil, né? Uma delas está muito ligado aos Estados Unidos. Então, a economia americana, ela vira um imã de dinheiro em duas situações muito específicas. Quando ela está muito forte, que é a tal da excepcionalidade americana, que foi o que a gente observou ao longo da última década, ou desde a crise financeira global, é isso que a gente tem observado: os Estados Unidos crescendo mais do que o mundo, as empresas muito pujantes, lucros crescentes, então eles acabam sendo um imã muito forte de dinheiro. E você tem o extremo oposto, que é quando os Estados Unidos, por exemplo, entram numa recessão. A recessão nos Estados Unidos não é bom para a economia do mundo, né? Então, nesse momento, você gatilha aí uma aversão a risco, que eles também acabam atraindo muito dinheiro novamente para as treasuries, para a própria moeda americana, que continua sendo a mais forte do mundo, né? Então, o que funciona bem é o meio do caminho. O que funciona bem para os emergentes e para o Brasil é quando a gente está no meio do caminho, que é os Estados Unidos desacelerando, podendo cortar seus juros, mas não colapsando, né? É aí que esse dinheiro flui para fora. Então, esses são os riscos externos que a gente vê, né? Os Estados Unidos entrar num processo de estagflação, seja por causa das tarifas, seja por algum risco geopolítico, alguma coisa, e isso acaba aumentando a aversão a risco no mundo. E aí, nesse cenário, é um cenário em que o dólar volta a ficar mais forte, né? De repente o real aí voltaria a se desvalorizar. Então, nesse cenário de aversão a risco, seria um pouco a reversão do que a gente tem observado. Talvez os setores de commodities voltando a performar melhor, e em contrapartida as empresas mais ligadas ao mercado doméstico, tudo que a gente observou, talvez tivesse alguma reversão disso, tá? Então, pensando em cenário externo, esse é o risco que a gente vê.
você vê algum risco adicional a esses que eles comentaram? Ou algum setor? Para não ser repetitivo, acho que tem um que a gente tem prestado muita atenção, que é assim, a derivada do problema fiscal é o governo tentando tributar de alguma forma tudo que ele pode. Então acho que nem é um risco só para ações, mas é um risco para assim, qualquer tipo de investimento e para as empresas no Brasil, né? Então a gente tem prestado muita atenção na análise micro dos negócios que a gente está investindo, com aonde que a gente pode ter um problema com o aumento de tributação não sendo repassado para o preço, né? Tem setores onde você tem mais pricing power, mais capacidade de repassar para preço. A gente prefere estar nesse tipo de empresa do que em outras que eventualmente um aumento de imposto a companhia não vai conseguir, né, repassar isso para o preço. Então a gente tem que prestar atenção, assim, tanto inflação, quanto juros, quanto imposto, em estar em negócios que têm capacidade de repassar esse custo, esse aumento de imposto para o preço e, portanto, não impactar a sua operação. Tem algum exemplo assim? Por exemplo, no setor de energia, né, você tem, por contrato, o direito de repassar eventuais mudanças nas regras tributárias. Um negócio de varejo é um negócio mais nervoso, não necessariamente você vai conseguir repassar isso. Se você vende um produto muito único e exclusivo, aumenta a chance de você conseguir repassar. E acho que esse é um risco, mas, inclusive para quem está comprando, né, NTN-B, CRI, CRA, enfim, o que for. O governo está tentando de alguma forma tributar tudo. A gente até acha que no limite em ações de empresas boas você tem mais chance de repassar preço, porque no instrumento de renda fixa a renda está dada, qualquer imposto é menos resultado no bolso do investidor, né? Em empresas depende da natureza e do poder de preço dela, ela consegue repassar isso para o preço. Exportadoras também conseguem de alguma forma se defender nesse sentido. Acho que isso só em adição aos outros riscos que ele já comentaram.